com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então ali diz, o meu coração ferve. Irmão, quando você vê essa palavra ferve aqui, você lembra de uma água lá, né, na chaleira, de uma coisa em ebulição. O nosso coração precisa voltar a ficar desse jeito. Por quê? Talvez você não entendeu que aquilo que Deus quer fazer na sua vida, eu creio que Ele queira fazer coisa grande, depende muito de você. Quando o nosso coração começa a ferver com a boa palavra, que as palavras boas que falam que é a palavra de Deus, então acontece uma coisa, que está no finalzinho do versículo 45, ele diz assim, no versículo 1, né? A minha língua é a pena de um destro escritor. A nossa língua precisa se tornar essa pena de um escritor habilidoso, de um destro escritor, significa um escritor habilidoso, um escritor sábio. Então o que é um escritor hábil, sábio, habilidoso? Ele vai escrever bem. Só que ele vai escrever usando o quê? Fala assim, a minha língua. A minha língua é a pena. O que era a pena antigamente? Hoje não tem mais a pena. Hoje é a caneta, né? Antigamente não existia a caneta. Antigamente era uma pena que se colocava lá na tinta e se escrevia. Ela era um instrumento. Agora olha aqui para o pastor. Adianta ser um bom escritor, um escritor sábio, capaz de escrever uma boa história, se a pena não funciona? Se ele não tem um bom instrumento para escrever? Então não adianta nada. O que Deus me trouxe ao coração é que Ele quer escrever uma história nova para muita gente, mas olha para o pastor, olha aqui, a pena não está ajudando. Você entendeu? Olha lá, ó. Vamos ler o finalzinho de novo? A minha língua é o quê? É a pena de um destro escritor, de um escritor muito bom. Só que então vamos lá, a minha língua é a pena. O escritor eu creio que é o nosso Deus. É Ele que escreve a minha história e a sua, diga glória a Deus. E eu creio que Ele tem uma história linda para mim e para você. Ele tem uma nova história para quem está vivendo uma história ruim. Mas, meu irmão, às vezes o que está com problema aí não é o escritor, é a pena. Ela ainda não está sendo útil. Se a sua língua é a pena de um desse escritor, não adianta o escritor ser bom se a pena não funciona. Se na hora dele escrever, a pena atrapalha. Ele não vai conseguir registrar nada. E o que eu estava explicando para os irmãos, os obreiros, até antes da gente começar o culto aqui, eu estava fazendo a reunião com eles, eu estava dizendo o seguinte, quando é que a minha língua ela se torna a pena de um destro escritor, de um escritor sábio, de um escritor habilidoso? Volta no início lá, ó. O meu coração ferve. Então é quando o meu coração ferve com a palavra. Eu posso até falar coisas da minha boca para fora. Se o meu coração não estiver fervendo, não adianta nada. E eu preciso que o meu coração esteja fervendo, porque senão aquilo que eu falar não vai acontecer nada. Nós temos o costume de profetizar muito na vida de outras pessoas, ou de acreditar do que as pessoas falam de nós, ou falam para nós. Mas deixa eu falar uma coisa para você, você não sabe ser profeta da sua própria vida. Fala para o irmão do seu lado, você tem que ser profeta da sua própria vida. Porque o que tem gente que gosta de profetizar na vida dos outros, profetiza na vida de todo mundo, só não profetiza na sua própria. Você tem que ser profeta da sua vida. Só que isso só vai acontecer se realmente o teu coração estiver fervendo com as boas palavras. Tem uma outra tradução aqui, é a Bíblia NVI, quer ver? Coloca para mim ali na outra tradução, a Bíblia NVI, ele fala assim, ó, com o coração que, lê comigo, vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei, seja a minha língua como a pena de um hábil. Quando o nosso coração, e é o que eu estou pedindo a Deus, que o seu coração hoje aqui comece a ferver com a palavra, que o teu coração possa vibrar, porque se isso não acontecer, irmão, o que você falar não vai se escrever. A sua língua ainda não será um instrumento na mão de Deus. Porque não é só falar, é falar com o coração fervendo, é falar com o coração vibrando. Porque uma coisa tem que concordar com a outra. Fala assim comigo, ó, a minha língua tem que concordar com o meu coração. E eu creio que Deus tem essa nova história para você, Deus tem coisa grande para você, mas Ele está com um probleminha nessa pena aí.
O teu coração há muito tempo anda frio. Você não consegue mais vibrar com a palavra que é pregada. Você não tem mais esse prazer, essa alegria. A palavra não fala mais no seu coração. E se eu fosse você, hoje eu começava a buscar isso. Por quê? Porque Deus começa a operar quando o nosso coração começa a ferver de novo com a palavra. Quando o nosso coração começa a vibrar. Lembra quando você chegou na igreja as primeiras vezes, o pastor estava pregando, parecia que o seu coração ia pular para fora. De tanto que aquilo falava com você, de tanto que você se alegrava, você dizia, meu Deus, isso é para mim. Eu acredito, eu recebo isso, eu creio nisso. Fosse palavra até mesmo de correção, quando aquilo ia direto a você, diretamente ao que você estava fazendo, praticando, seu coração aí vibrava, você falava, meu Deus, eu preciso mudar, isso é para mim, é isso que eu tenho feito, é isso que eu tenho praticado. Mas hoje o povo de Deus deixou de ser um povo fervoroso, o coração não ferve mais, o coração voltou a ser morno. E a pior coisa que tem é isso, é quando é um coração morno. Você vai falar, mas o que você vai falar não vai se inscrever. Não vai se cumprir, não vai acontecer nada. Por que eu falo, pastor, e não acontece? Porque está na hora de você voltar a vibrar com a palavra que Deus tem te falado. Porque só funciona, a sua língua só se torna a pena, como a pena de um hábil escritor, quando o seu coração está vibrando, quando o seu coração está fervendo com a palavra. Diga glória a Deus. Senão não acontece. Mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender a palavra, de vibrar com a palavra, de crer na palavra. E quando vão falar a respeito de si, são tímidos, são tímidas. Não conseguem falar o que vai acontecer com a sua própria vida, não conseguem profetizar sobre si mesmo. Se eu saísse aqui perguntando para cada um, olha para o pastor, e eu perguntasse para você assim, não precisa responder para mim, o que vai acontecer com a sua vida daqui 5 anos? Onde é que você vai estar? O que vai ser da sua família? O que vai ser dos seus filhos daqui a alguns anos? O que você me diria? Ah, pastor, não sei. Engraçado, só que você sabe falar de todo mundo. Fulano de tal, não sei não, daqui mais um tempo nem casado vai estar. Ciclano, o filho dele, o filho dela, vixe, daqui mais uns 5, 10 anos você vai ver, vai estar aprontando aí, ó. Vai estar grávida já. Vai estar grávida. Você sabe falar de todo mundo. Até não mal só apenas, né? Eu tenho falado que nós estamos num jejum, depois eu vou reforçar esse jejum de novo, mas às vezes até bem, olha fulano, eu vejo assim, olho para ele e falo, vai estar muito bem daqui pouco tempo, esse menino é esforçado, olha essa moça, daqui pouco tempo vai estar uma benção, olha essa pessoa, e você consegue profetizar dos outros, mas quando você vai falar da sua vida, você não sabe. O que vai ser do seu casamento, dessa situação que você está passando no seu casamento hoje? Como vai terminar ela? O que vai acontecer? O que vai ser dos seus filhos? O que vai ser da sua família? Como que a sua família vai estar daqui a alguns anos? Ah, não sei, Deus é que sabe, pastor. Não joga a responsabilidade para Deus. Porque o que Deus sabe, Ele sabe realmente. Ele já deixou muito claro. Você quer ver uma coisa? Segura aí no Salmo 45, nós vamos voltar nele. Mas vamos lá rapidinho para Jeremias capítulo 29. A gente fica com esse negócio de dizer assim, ah, pastor, Deus sabe que vai ser, Deus sabe que vai acontecer. Deus sabe, mas quer ver? Olha o que diz aí, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Liga esse ventilador aqui para mim, abençoado. Isso, fazendo favor. Jeremias, capítulo 29, verso... Não, eu falei o meu aqui. É o meu. Pode deixar, porque eu acho que os outros não estão com calor, não. Eu aqui. Isso. Não, mas não precisa pôr tão perto assim, não. É calor, mas não é isso, obrigado. Jeremias 29, 11. Quem achou aí, diga amém. Ele vai colocar ali, vai aparecer na tela. Jeremias, capítulo 29, verso 11. Aí se eu chegar assim e perguntasse para você, dá vontade de descer aqui e perguntar. Eu não vou fazer isso, não. Perguntar para você assim, como vai estar a sua vida daqui 5, 10 anos? Como é que vai estar a sua vida financeira daqui 5 ou 10 anos? Como é que vai estar os seus filhos quando eles chegarem na idade adulta? Você que tem filho pequeno aí. Como é que vai estar o seu filho que já é casado, já tem família, daqui 10 anos? Pastor, mas como é que eu posso falar?
você pode, não, você deve falar. Você tem que saber. Não, pastor, não tem como eu saber. Você tem que saber. Sabe por quê? Olha o que diz ali para quem diz, Deus é que sabe, pastor. Olha lá. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Deus sabe? Deus sabe. E quais são os pensamentos dele? Pensamentos de paz e não de mal. Então, se eu pergunto para você como é que vai estar a sua vida daqui a um tempo, você diz assim, não, pastor, Deus é que sabe. Ele sabe. Está aqui, ó, os pensamentos que ele diz, eu bem sei os meus pensamentos a respeito de vós, e são pensamentos de paz e não de mal. Só que tem um porém, que eu sempre bati nessa tecla aqui, ó. Olha o que Deus fala no finalzinho. Para vos dar, o que, igreja? O fim que você espera. Então, quando você diz Deus sabe, Deus sabe. Só que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Só que eles são condicionados ao que você espera. Para ele tem pensamentos bons, pensamentos de paz. O que ele quer escrever, o que ele já escreveu para você, é uma história abençoada. Mas ele depende de saber o que você espera para te dar esse fim. Amém, Jesus? Então, quando você não sabe, quando você tem essa dificuldade de profetizar sobre a sua vida, porque seu coração ainda não está fervendo. Você ainda não entendeu a palavra, você ainda não tem essa ousadia de falar o que vai acontecer com você. E está na hora de começar a fazer isso, irmão. Qual é o fim que você espera para o seu casamento? Já preguei isso aqui várias vezes. Qual é o fim que você espera para essa situação que você está vivendo hoje? Qual é o fim que você espera para a tua família daqui a um tempo? Tem gente que talvez nem pense nisso, talvez nem faça questão disso, mas hoje aqui eu quero que você abra a tua mente, abra o teu coração. Porque se você não espera nenhum fim, o que vier está bom. Quem está entendendo, diga amém. E você não pode reclamar do que vier. Ah, pastor, mas se Deus tem para mim pensamentos de paz e não de mal, já para mim já está bom. Não interessa o que eu espero. Para Ele interessa. Porque se você não espera nada, Ele não pode, meu irmão, fazer o que Ele quer na sua vida. Ele é o escritor, mas todo escritor precisa da pena. O que é a pena? Fala assim, é a minha língua. É a minha língua. E às vezes Deus não consegue escrever, confirmar aquela história para que ela se concretize, porque você ainda não consegue profetizar sobre a sua vida. Ah, por que eu não consigo, pastor? Porque não está no seu coração essa certeza. Não está no teu coração essa fé, essa confirmação. Porque se tivesse, irmão, você pode ter certeza que o que você falasse iria acontecer. Jesus certa vez disse assim aos seus discípulos, olha, se você crê com o seu coração e não duvidar, se crê que se fará aquilo que disse e não duvidar no seu coração, tudo o que disser lhe será feito. Você não está entendendo, quem escreve é você, irmão. Deus ele tem pensamentos de paz e não de mal para você, mas é para te dar o fim que você espera. Quem espera, irmão, ele demonstra a sua esperança através do que ele fala. Quer ver? Vamos lá rapidinho para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Vamos lá, versículo 13. Eu vou tentar ser bem objetivo na mensagem de hoje. Lá no finalzinho do Novo Testamento, segunda carta aos Coríntios 4, 13. Nós vamos ter um mês inteiro para falar a respeito disso aqui. É segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Esses dias, eu fiz uma oração, daquelas que eu tenho feito, quase todos os dias aí eu tenho mandado, e eu falei desse versículo aqui. Segunda carta aos Coríntios 4, 13. Então Deus precisa de uma pena, amém? O que é a pena? O que o salmista disse? Disse assim, a minha língua é a pena de um desse escritor. A minha língua. Só que a minha língua só vai ser a pena de um desse escritor quando o meu coração tiver o quê? Fala assim, ó, fervendo. Eu não posso falar do que eu não creio. Olha o que está escrito aí, ele diz assim, ó. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como que nós temos o mesmo espírito de fé? Como está escrito, crie,
por isso que falei. Nós cremos também, e por isso também o quê? Eu não posso só crer sem falar, porque uma coisa está condicionada à outra. Jesus diz, qualquer que disser a este monte, não duvidar no seu coração, mas crer que se falar aquilo que diz, então eu tenho que falar. Eu preciso usar a minha língua como uma pena de um destro escritor para profetizar na minha vida, para declarar o que vai acontecer comigo mesmo. A minha língua, não a língua dos outros, é o que vai escrever a minha vida. Diga glória a Deus. É o que vai escrever o que vai acontecer comigo. Mas eu também não posso falar se eu não crer. Qual que é a sequência? Criei, por isso falei. Então ele diz, o meu coração está fervendo, agora a minha língua vai ser uma pena na mão do destro escritor. Agora o que eu falar vai ser escrito. Eu estava falando para os obreiros o seguinte, que hoje em dia, o que não está no papel, não vale nada. O que não está escrito não vale. E é verdade. A pessoa pode falar assim, vou comprar. Aí daqui a pouco ela diz, não quero mais comprar. Sim ou não? Não, vou vender, daqui a pouco não posso mais vender, não quero mais vender. Vou fazer, daqui a pouco não quero mais fazer. Então, ela pode mudar toda hora, porque não está aqui. Espiritualmente é a mesma coisa. No mundo natural não está no papel. Espiritualmente é a mesma coisa. Se não tiver aqui primeiro, irmão, o que eu estou falando não está sendo escrito. Está sendo só da boca para fora. Então não vale. Não vale. Se eu não crer primeiro, se o meu coração não começar a ferver primeiro, não se alegrar primeiro com a palavra, como está aqui, não vibrar com a palavra, não adianta eu falar da boca para fora. Eu não vou ver resultado, não vou ver resposta. E não vai acontecer nada. Mas quando eu creio, eu falo porque eu criei. Ele diz, criei, por isso falei. Nós cremos também e por isso falamos. Eu só posso falar se primeiro eu crer. Porque senão não adianta nada. Um tempo atrás eu falei para você sobre concordância, né? A Bíblia diz que tem que haver concordância. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. A Bíblia fala isso. E a primeira discordância que tem entre as pessoas é da boca com o coração. Ela fala uma coisa que não está aqui. Adianta? Adianta. Mas pastor, não, eu creio. Mas tá bom, você pode ter aqui. Mas se aqui está falando ao contrário, também não. Ah, eu creio, mas se aqui você só fala derrota, se aqui você só fala fracasso, se daqui para fora só sai que você não pode, você não vai conseguir, também não adianta nada. Tem que haver uma concordância. Você tem que falar do que você crê, e quando você crê, você tem que falar. Tem que sair da tua boca a palavra. Diga glória a Deus. Deus é o destro escritor, o sábio escritor, mas Ele só pode escrever se eu fornecer para Ele essa condição. Lembra, eu tenho bons pensamentos a seu respeito. Eu tenho pensamento de paz para você e para a sua família, mas é para te dar o fim que você espera. Deus não pode fazer. Olha, rapidinho, vamos lá para Lucas agora. Capítulo 6, versículo 45. Volta um pouquinho aí, você está no Novo Testamento, só voltar um pouquinho. Lucas capítulo 6, versículo 45. O que diz aí? Lucas 6, 45. Está pertinho aí. Vai aparecer ali na tela também. Ele fala assim, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Por quê? Da abundância do seu coração. Fala o quê? Isso é nítido. Eu não posso falar daquilo que não está no meu coração. A Bíblia diz que nós vamos tirar, vai sair pela nossa boca, do que há primeiro em abundância, onde? No nosso coração, irmão. Então, se eu quero uma nova história na minha vida, se eu quero uma mudança na minha vida, primeiro eu tenho que estar aqui, essa mudança. Diga glória a Deus. Essa mudança tem que acontecer aqui. Olha para o pastor, aqui não pode mais ter o desejo do pecado. Aqui não pode mais ter o desejo da imundícia. Aqui não pode mais ter no meu coração o mundo, os prazeres carnais, os prazeres aqui não. Meu coração, irmão, tem que estar cheio das coisas de quem? De Deus. Tem que estar cheio do desejo da santidade, da comunhão. Aqui dentro tem que estar cheio do desejo da salvação. Isso vai transbordar por onde? Pela boca.
Quando aqui no meu coração estiver fervendo, com aquele desejo de ter mais de Deus, com aquele desejo da salvação, com aquele desejo de santidade, aquele desejo de comunhão, meu irmão, não tem como. Quando o coração estiver fervendo com aquela certeza, minha família vai ser salva, o meu marido vai estar aqui na igreja, a minha esposa vai estar na casa de Deus, em nome de Jesus, eu estou curado, eu estou livre desse mal, não tem mais nada, eu vou ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, abençoada. Irmão, o que eu falar é como se estivesse sendo escrito, diga glória a Deus. É como se estivesse sendo escrito, eu estou determinando aquilo que vai acontecer, e realmente, de fato, vai acontecer, porque não são só palavras, eu estou falando do que eu creio. E quando eu falo do que eu creio, irmão, a minha língua se torna uma pena na mão de Deus. E o que Deus escreve acontece ou não acontece? Acontece. Você já pensou nisso? Olha o que eu estou pregando hoje, que Deus está escrevendo com a sua língua. Irmão, isso é muito forte. E o que Deus escreve não se apaga. Então, irmão, busca isso, porque se o teu coração talvez aí ainda está morno, você está meio lá, meio cá, não está fervendo ainda, esqueça. Eu venho aqui na igreja, né, pastor? Mas sim, eu creio e tal, mas não tem aquela vontade, aquele desejo no meu coração, ainda assim não tem aquela certeza. Então não vai acontecer nada. Eu estou aqui, irmão, e eu vou estar aqui todo domingo, em nome de Jesus, pedindo para Deus fazer o seu coração ferver com a palavra. Em nome de Jesus, teu coração tem que começar a vibrar com a palavra. Porque se isso tiver no seu coração, se você tiver com o seu coração fervendo, meu irmão, o que sair pela tua boca vai ser o próprio Deus escrevendo. Diga glória a Deus. E não tem como voltar atrás. O que sair pela tua boca vai se concretizar. Em crê nisso, diga glória a Deus. Rapidinho. Vamos lá para Romanos capítulo 12, verso 11. Romanos 12, 11. O que ele diz aí? Romanos 12, 11. Eu já vou ler já para adiantar, tá? Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede o quê? Fervorosos no espírito, servindo a quem? Irmão, nós precisamos começar a voltar a ser fervoroso. A igreja não tem tido poder nas palavras porque o coração não ferve mais. Quando a pregação vem, quando lê a Bíblia, o coração não vibra mais. É aquela coisa morna, é aquela coisa monótona. Deus não trabalha com isso. Deus não trabalha desse jeito. Nós precisamos ser fervorosos. A Bíblia diz, não sejais vagarosos no cuidado, mas sejais fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Quem serve ao Senhor aqui, diga glória a Deus. Então você tem que ser mais fervoroso. O que é ser fervoroso, pastor? É chegar ao ponto de ebulição. Já viu uma coisa fervendo parada? Não fica, irmão. Uma coisa fervendo está se mexendo. Ela demonstra que ali está quente, ali tem temperatura. E tem gente que talvez está tão morna aí há tanto tempo que já se acostumou. E a Bíblia fala que antes você fosse frio. Porque a pior coisa que tem é o morno. Ele não está nem quente e ele não está nem frio. Está indeciso, Deus não pode trabalhar com ele. Porque a Bíblia diz que Deus tem pensamentos ao nosso respeito de paz e não de mal. Mas é para nos dar o fim que nós esperamos. Aí Deus chega para a pessoa e fala, qual é o fim que você espera? Não sei se eu quero ficar no mundo, não sei se eu quero ficar na igreja. Deus abre mão, Deus vomita. Deus desiste, Deus larga a mão. Ai, pastor, não acredito nisso. Então vamos ler aqui, já que você não acredita, vamos ler aqui. Apocalipse, capítulo 3, versículo 15. Olha só. O senhor está exagerando. Não, irmão. Não estou, olha o que diz aí. Apocalipse 3,15. Ele diz assim, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem o quê? Quente. Tomara que foras o quê? Frio ou quente. Eu preferia que você fosse frio, ou pelo menos fosse quente. Fosse quente ou pelo menos fosse frio.
Porque essa indecisão, quando você não sabe o fim que você quer esperar, se você quer ficar no mundo ou se você quer servir a Jesus de verdade, se você quer se entregar a Deus ou se você quer ficar brincando com Ele, se você quer realmente servir Jesus ou se você quer ficar namorando o pecado, impede Deus de escrever uma nova história para você. Irmão, eu falo para você que eu vou falar para você de coração, é mais fácil Deus escrever uma nova história na vida de alguém que realmente está no pecado e reconhece isso, numa vida lascada de Senhor, eu preciso de ajuda, porque Ele está falando com sinceridade do quê? De coração, do que alguém que diz assim, não, então, eu não estou bem com Deus, mas também não estou tão errado assim não, e tal, e Deus não pode fazer nada. Não há sinceridade, o coração está morno. E olha o que Deus faz, para você que não acreditou no que eu falei, 16, assim, porque és morno e não és frio nem quente, o que ele disse? Vomitar-te-ei da minha boca. Por que você vomita uma coisa? Porque ela te faz o quê? Ela te faz mal. Ela te dá enjoo. Ela te dá nojo. Sim ou não? Eu não estou exagerando, eu estou exagerando no que eu estou falando? Deus tem nojo de quem vive essa vidinha de não sei se eu quero isso, não sei se eu quero aquilo. Deus passa mal com gente assim. Deus tem nojo. Porque o vômito vem depois que você passa mal com alguma coisa. Então não estou exagerando. Você tem que entrar aqui na igreja e falar, Jesus, eu quero sair da igreja com o meu coração fervendo. Uma mudança mesmo na minha vida. Chega de viver a vida que eu estou vivendo. Chega de andar do jeito que eu estou andando. Chega de esperar do jeito que eu estou esperando. Eu vou ser o profeta da minha vida hoje. E eu vou começar a profetizar sobre a minha vida. E eu vou falar qualquer coisa não. Eu vou falar daquilo que o Senhor colocar no meu coração. E com o meu coração fervendo eu vou falar. Criei, por isso falei. E o que eu falar vai acontecer. Eu vou te dar alguns segundos agora. E você vai falar com as suas palavras o que vai acontecer com você daqui a um tempo. Faz isso aí agora. Começa a dizer aí. Tem gente que não consegue, né? Fala, meu irmão, o que vai acontecer com você? Fala o que vai acontecer com a sua família. Fala o que vai acontecer com seus filhos. Começa a falar o que vai acontecer na sua vida financeira. Estou te dando aí alguns minutos para você fazer isso. Não é brincadeira isso não, isso é verdade. Começa a dizer como é que vai estar a sua vida espiritual daqui a um tempo. Onde é que você vai estar daqui a alguns anos, 5 anos, 10 anos? Parece muito tempo, é nada. Já vai para 5 anos que eu estou aqui, parece que foi ontem. Começa a falar. O que vai acontecer? O que vai acontecer com a sua empresa? O que vai acontecer com a sua família? O que vai acontecer com a sua vida espiritual? O que vai acontecer com os seus filhos? Começa a dizer. Isso, vai falando. Vai falando. Tem gente que não consegue nem abrir a boca para ser profeta da própria vida. Está esperando quem? Eu falar para você? Está esperando alguém vir lá de fora para falar para você? Está esperando alguém tomar a decisão por você de como vai terminar a sua vida? Qual é o fim que você espera? Começa a falar agora. Começa a profetizar sobre a sua casa. Começa a falar da tua família. Isso, vai falando. Em nome de Jesus. Toma a decisão hoje. Teu coração já está vibrando com a palavra desde o início. Então começa a falar, Senhor, eu creio. Em nome de Jesus, esse ano vai terminar assim. Esse ano vai terminar assado. Como é que você vai terminar esse ano de 2023? A Bíblia diz que Deus vai te dar o fim que você espera. Pronto. Falou? Falei, pastor, queria falar mais, calma. Calma, nós vamos ter vários domingos aí para poder profetizar. Mas eu quero que você pegue isso e você venha passar por um papel essa semana. Depois eu vou falar mais. Mas você vai escrever tudo aqui, ó. Aqui diz assim, ó, escreva com suas palavras o que vai acontecer com você. Qual será a sua nova história? Mas não é uma brincadeira, não.
Você só vai escrever quando seu coração estiver fervendo. Ora antes, busca de Deus, fala: Senhor, eu não quero escrever qualquer coisa não. Eu quero escrever algo que realmente vai acontecer. E quando realmente eu escrevo algo que eu tenho certeza que vai acontecer, irmão, pronto. Minha língua se tornou uma pena na mão de um bom escritor. E o que ele escrever, irmão, vai acontecer. Diga glória a Deus. É isso que tem que acontecer. A sua língua, daqui para os próximos domingos, vai se tornar uma pena na mão de Deus. Vai se tornar um instrumento pelo qual Deus vai escrever. Então veja bem o que você vai falar. Mas fala com toda a sua fé, fala de todo o seu coração. Por quê, pastor? Porque ele tem pensamentos de paz e não de mal, mas é para te dar o fim que você espera. Você crê nisso, sim ou não? De verdade? Fique de pé agora, por gentileza.